Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Corinthians? Olha, o Timão tá mirando o zagueiro Felipe. Ex-jogador do time, será que ele pode voltar pro Brasil? E tem um banho de água fria na informação sobre o centroavante. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Meu amigo Flávio Ortega, setorista do Corinthians, dos canais do Grupo Disney, postou recentemente que, apesar da dificuldade e do pessimismo em relação à contratação do Corinthians ao zagueiro Felipe, né, para que ele voltasse ao time que defendeu muito bem durante 4 temporadas aí, de 2012 a 2016, multicampeão e tudo mais, tá super bem na Europa, seleção brasileira, não tem sido convocado, mas já esteve por lá, é um cara de confiança do técnico Tite, né? Hoje está no Atlético de Madrid. O Flávio Ortega postou que a família do Felipe já gostaria de retornar ao Brasil e, obviamente, que o Corinthians seria um destino, né? Para ele voltar a vestir a camisa do clube. Tem outra situação, né? O Corinthians também enxerga como uma possível ou provável venda na sequência do zagueiro João Vitor, né? É o maior valor de mercado que o Corinthians tem entre as suas categorias de base, né, para poder fazer um grande negócio na próxima janela. E perder o João Vitor seria muito, muito ruim, né, em termos técnicos, táticos. O Gil tem 34 anos, né, um jogador veterano, mas casou bem com a juventude do João Vitor, e o João Vitor foi um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro na última temporada. Então, para ter essa reposição, o Corinthians pensou, obviamente, no Felipe, 32 anos, que está no Atlético de Madrid e que tem o seu contrato vencendo agora, no meio do ano, em junho, e que estaria numa lista de dispensa. Por isso, o Corinthians adota aquele mesmo modelo, né? De esperar o jogador rescindir, ficar livre no mercado, procurar por se tratar de, não digo um ídolo, mas um cara com identificação, um cara que deu muito certo no clube, para saber se ele quer retornar. Só que a última informação que a gente tem é que ele deve renovar com o Atlético de Madrid. Ele é titular, ele está jogando, enfim, mas estaria numa possível lista de dispensa e a família gostaria de voltar depois de 6 anos de Europa. E a gente sabe, né? Eu vou bater nessa tecla. Ano de Copa do Mundo muda muito a cabeça do jogador. Não que ele estivesse ou que ele esteja num mercado obscuro que o Tite não possa observar. Mas o futebol brasileiro é a melhor vitrine, não tenha dúvida, né? O jogador se destaca aqui e pode chamar a atenção do técnico da seleção. Ainda mais um técnico que conhece muito bem o Felipe. Pois bem, o Corinthians vai ter que esperar. Vai ter que esperar porque nos próximos dias, pelas informações, a renovação dele com o Atlético de Madrid deve ser confirmada. Não se confirmando, bom, aí, obviamente, o Corinthians fica monitorando essa situação, porque seria, para mim, uma grande reposição, né? Claro, você ainda não perdeu o João Vitor, né? Mas a gente conta que ele possa ser vendido na sequência e mesmo que não seja. Bom, aí ele chega para disputar a posição, talvez com o Gil, bom, não sei, aí é um problema para o Silvinho, para a gente ver ali adiante, mas se trata de um grande zagueiro que seria muito importante ter no elenco. Aliás, o Corinthians busca mais um zagueiro, porque o Danilo Avelar não vai jogar, o Léo Santos já foi embora, só tem o Raul Gustavo, né? Só tem o Raul Gustavo, tanto que no final da temporada o Silvinho teve que improvisar o Xavier em alguns treinamentos e tudo mais. Tem muita dificuldade numérica, inclusive, em termos de zagueiro, o Corinthians. A gente fala muito no centroavante, mas o zagueiro ele tem que estar na lista de prioridades de contratação. Agora, sobre o centroavante, o que eu temia está acontecendo. A informação do dia é que o Corinthians adota cautela, obviamente, né, para a contratação desse centroavante, mas meio tardia, né, essa cautela, porque também os dirigentes, não sei se de forma, como direi, de forma cômoda ou confortável, deixaram com que os veículos de imprensa e os próprios torcedores veiculassem esses nomes de grande expressão. Mas eu acho pouco inteligente você usar essa estratégia. Como uma cortina de fumaça. O Corinthians não vive um grande problema, a não ser uma contestação de parte da torcida em relação ao seu técnico. Será que era isso? Será que os dirigentes queriam abafar um pouco essa pressão sobre o Silvinho e focar na busca de um grande centroavante, e aí deixaram o Corinthians circular nas notícias atreladas a Cavani, Suárez, Diego Costa, aquela coisa toda? Bom,
pelas informações, eles realmente foram procurados, sondados, monitorados, aquela coisa toda. O Corinthians realmente quer um centroavante de peso, mas sabe da dificuldade. Sabe da dificuldade e o Cavani agora, pelas últimas informações, deve permanecer no Manchester United. Tá, e aí? E aí o Suárez deve ir pro futebol americano, o Diego Costa fez aquele beicinho lá, postou uma cerveja, dizendo que ele não paga multa, que ele só paga a cerveja dele, aquela coisa toda, e aí? E aí as opções começam a ficar mais restritas, né? E aí a informação é que o Corinthians adota cautela e deposita confiança em Jô. O meu medo era esse. É você lidar com essa frustração do torcedor, de ver esses nomes sendo badalados, especulados e o Corinthians terminar com o Jô. Já falei aqui que o melhor time, o time ideal com a chegada do Paulinho, é um time sem centroavante e tudo mais. Sei da importância do Jô, ele foi o artilheiro da temporada, líder de assistências, apesar de tudo, porque ele foi o cara que mais jogou. No 4-1-4-1, que é o único sistema que o Silvinho sabe jogar, e ele precisa mudar isso na cabeça dele, ele precisa ter mais repertório tático e tudo mais. Acho que o Jô pode ser um cara útil, já falei milhões de vezes sobre isso aqui, mas não dá, né, gente? Não dá, não dá. Não dá para você deixar com que o mercado entenda que você quer contratar um cara desse tamanho, desse porte, como os nomes que a gente ventilou, e permanecer com o Jô, que já tem uma rejeição da torcida. Porque ele começou a temporada muito mal, né? Ele terminou um pouco melhor, mas ele começou muito mal, com dificuldade de mobilidade, tropeçando na bola, não sendo nem sombra daquele cara de 2017, porque o tempo passa, né? As coisas, né, andam, né? Ele tinha 30 anos em 2017 e agora já tem 34 para 35. Então você não pode depender apenas do Jô se você quiser jogar com o centroavante. E eu entendo a dificuldade, juro que entendo a dificuldade de mercado, quando você não tem esses nomes super badalados, esses super astros, para você contratar um jogador, porque qualquer nome que você contrate abaixo desses caras, a torcida vai chiar, vai reclamar, mas vai reclamar muito mais se você não contratar e dizer que deposita sua confiança no Jô. Isso realmente vai ser um problema. O Duílio deve dar uma entrevista coletiva nos próximos dias também, a exemplo do que fez ou que fizeram Roberto de Andrade e o Alessandro Nunes no final do ano da temporada passada, explicando algumas coisas e, na verdade, não dizendo nada, né? A entrevista foi um conjunto vazio. Eu não participei dessa entrevista, mas os meus colegas encheram os caras de perguntas e eles não falaram absolutamente nada, ou seja, deixaram mais perguntas do que respostas. O Duílio é um cara que costuma se posicionar e ele é a voz maior do clube e muitas vezes as negociações partem do presidente e não passa pelos homens do futebol, ainda mais negociações desse tamanho. Que às vezes é tratada diretamente pelo presidente. Por quê? Porque tem investimento, tem parceiros, então o contato é diferente. O contato é diferente. Mas será que o Duílio vai falar alguma coisa? Eu duvido, honestamente. Não quero duvidar aqui da capacidade do Duílio, até porque isso faz parte da função do presidente. De você muitas vezes não revelar certas coisas, mas será que essa entrevista vai ser satisfatória? Reveladora? Será que ele vai revelar algo lá? Não acredito. Então, se a ideia do presidente é dar uma entrevista nos próximos dias para acalmar a torcida, eu ainda não vejo isso como possível. Obviamente, a gente vai acompanhar. Mas o que eu temia me parece estar acontecendo. O Corinthians está flertando com grandes nomes, mas vai começar a temporada depositando a confiança no Jô. É muito pouco. É muito pouco. Apesar dos reforços que chegaram, essa frustração, essa expectativa versus realidade não costuma dar certo. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!